Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Graças ao Senhor por mais um vídeo. Que Deus continue abençoando ricamente a vida de cada um de vocês. Agradecemos a cada um de vocês que tem compartilhado, tem dado o seu like, tem realmente cooperado com este canal. Deus abençoe ricamente. A você que está chegando agora, está ouvindo essa palavra, que Deus abençoe ricamente o seu espírito. Meu nome é Wilson Pereira, estou aqui mais uma vez compartilhando a palavra de Deus com vocês. Graças ao Senhor, ó Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. Nesses vídeos nós estamos vendo o conhecimento de Cristo. Nós precisamos conhecer quem é Cristo e nos aprofundarmos nele. O livro de Mateus, capítulo 16, o Senhor Jesus revela, está numa revelação maravilhosa com respeito a ele e com respeito à igreja. O Senhor levou os discípulos para as bandas de Cesareia de Filipe. E no caminho o Senhor perguntou para eles: que diz o povo ser o filho do homem? E cada um tinha uma visão diferente com respeito ao Senhor Jesus, os homens. Mas o Senhor perguntou aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E naquele momento o Pai revelou para Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus perguntou: quem diz o povo ser o Filho do homem? E perguntou aos discípulos o que é que os discípulos achavam que ele era, o Filho do homem. Mas o Pai revelou para Pedro que aquele Filho do homem, que era Jesus, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo significa ungido, o ungido de Jeová. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. Em Mateus 3, quando o Senhor Jesus é batizado por João Batista, a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba, ungindo ali a Jesus como profeta de Deus, o canal para trazer essa palavra maravilhosa para as pessoas, trazer Deus para as pessoas. Então ele foi ungido com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, graças ao Senhor. Então Pedro recebeu essa revelação do Pai, que aquele homem Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ó Senhor Jesus. Então, nosso Senhor Jesus é muito maravilhoso. Ele é o homem perfeito, um homem 100% homem, que tem a natureza humana, que nasceu de Maria. Ele realmente nasceu como Maria, como homem, e foi gerado pelo Espírito Santo. Graças ao Senhor. Então nele tem a constituição de homem, que é um homem perfeito. Ele é o filho do homem, mas também ele é o filho de Deus, porque nasceu de Deus e nasceu pelo Espírito Santo. Jesus não foi gerado do homem com a mulher, mas Jesus foi gerado na ventre de Maria pelo Espírito Santo. Graças ao Senhor. Então esse homem perfeito, ele precisava ir à cruz por nós, derramar o sangue precioso por nós, pela humanidade, para nos salvar. Graças ao Senhor. Então, essa é a revelação que o Pai deu ali em Mateus 16, com respeito ao Filho de Deus. E logo em seguida o Senhor Jesus revela com respeito à igreja, que em outras mensagens nós iremos falar sobre isso. Ó Senhor Jesus. Então o homem Jesus é um homem especial, é um homem muito maravilhoso. O livro de Romanos nos fala o seguinte: o capítulo 1, versículo 18 de Romanos, versículo 16, diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aleluia! Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Veja que esse versículo aqui fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é simplesmente palavras, muito de palavras de um livro branco, em papéis brancos, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Ainda no livro de Romanos, no versículo 1, do capítulo 1, diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aleluia! Vimos no versículo 16 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação
minha salvação, sua salvação, a salvação de todo aquele que crê. Você crê? Nós cremos, então é salvação para nós. E aqui Paulo, o apóstolo Paulo, foi separado para o Evangelho de Deus. Ele, como apóstolo, foi separado para o Evangelho de Deus. E o versículo 12 diz o seguinte: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Jesus foi prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Ele foi prometido e ele veio pelas Sagradas Escrituras. Então, o versículo 3 diz o seguinte: com respeito a essa promessa desse Evangelho. Veja que o versículo 1 está falando do Evangelho. Mas quem é esse Evangelho? O versículo 2 diz assim: o qual foi por Deus outrora. É uma pessoa ou é o Evangelho? Quem é o Evangelho? O Evangelho é uma pessoa viva. O Evangelho é Jesus Cristo. Ele é o Evangelho de Deus. Por isso que é salvação para todo que crê. Quando você crê no Evangelho, quando você ouve o Evangelho, você está ouvindo Cristo. Quando o Evangelho começa a trabalhar em você, as palavras do Evangelho estão trabalhando em você. É Deus que está trabalhando em sua vida. É Deus que está trabalhando em nossas vidas. Então, graças ao Senhor, que esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o qual foi por Deus outrora prometido. Esse Evangelho foi prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Por meio das Sagradas Escrituras, este Evangelho foi prometido aos nossos pais, aos filhos de Israel. Com respeito, veja o que fala o versículo 3, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Quem era Davi? Davi foi um rei em Israel. Então, a descendência de Davi. E o nosso Senhor Jesus, que é o Evangelho, que é o profeta de Deus, que é o Filho de Deus. Este Jesus que foi revelado ali em Mateus 16, pelo Pai aos discípulos, ele é o Evangelho, que é o poder de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, diz que ele é poder de Deus e sabedoria de Deus. Já vimos em um vídeo aí que Jesus é a sabedoria de Deus, mas ele também é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Então, como homem, ele veio da descendência de Davi. Ele é o filho do homem. Por isso, algumas passagens da Bíblia falam que ele é o filho de Davi. Em Mateus capítulo 1, versículo 1, diz que ele é o filho de Davi e filho de Abraão. Aqui vemos que ele é o descendente de Davi. E o versículo 4, e foi designado filho de Deus. Aleluia! Ele é o filho do homem, ele é o filho de Davi, ele é descendente de Davi, mas também ele é o filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui nós vemos o seguinte: antes de Jesus vir à Terra, ele já era o segundo da Trindade. Ele é o Filho de Deus, ele é a Palavra de Deus, ele é o Verbo de Deus, ele é a vida. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Graças ao Senhor. Quando ele veio, que nasceu aqui na terra como homem, ele foi gerado no ventre de Maria como homem. Então ele teve a natureza humana. Antes ele tinha a natureza divina. Ele era Deus, o Todo-Poderoso. Nós vimos que ele criou os céus e a terra. Vimos em Colossenses. Se você não viu esse vídeo, procura aí. Que ele é o Criador de todas as coisas. É revelado no livro de Colossenses capítulo 1. Mas quando ele veio à terra 2000 anos atrás, ele nasceu como homem. Ele tem uma natureza humana, ele é perfeito. Então, como homem, ele foi à cruz para derramar o sangue precioso por todos nós. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele foi designado Filho de Deus. Ele já era Filho de Deus. Agora, a humanidade de Cristo passou pela ressurreição e tornou-se Filho de Deus. O homem Jesus tornou-se Filho de Deus. Mas o Deus maravilhoso, o Deus eterno, ele já é o Filho de Deus. Ele tem a natureza santa, a natureza divina. Graças ao Senhor, ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor por todas as coisas. Então ele foi gerado Filho de Deus, segundo pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Senhor Jesus.
Então, aleluia por este Cristo maravilhoso. Nós precisamos conhecer a Cristo todos os dias. E a Bíblia fala que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo, e que chegamos ao pleno conhecimento da verdade. Ó Senhor Jesus. E Jesus Cristo, Ele é o poder de Deus, Ele é a salvação de Deus. Graças ao Senhor por todas as coisas. Ó Senhor Jesus, a Deus seja o louvor, a glória e a honra para todos sempre. Amém.